Eles querem que sua mente fique vazia, querem que você fique paralisado, que fuja para debaixo do cobertor e não saia mais de lá. É isso que os Cavaleiros do Apocalipse querem, mas não os da Bíblia, e sim os que ficam na sua mente. Há um tempo atrás eu me encontrei com os meus amigos e percebi uma coisa estranha. Conforme eles iam conversando, eu não sabia o que dizer. Eu queria participar da conversa, interagir, mas a minha mente estava completamente vazia. E eu fiquei com muita raiva disso. Tanto que quando cheguei em casa, eu deitei na cama e comecei a ficar pensando no motivo de coisas desse tipo acontecerem. E fiquei pensando e pensando a ponto de não conseguir dormir. E depois de pesquisar e estudar pra cacete, acabei deixando isso de lado por um tempo. Até que assistindo o vídeo do Tinocando sobre a peste negra, em uma parte, ele diz que a humanidade enfrentou de uma só vez os 4 cavaleiros do Apocalipse: a guerra, a fome, a peste e, por fim, a morte. Depois de assistir isso, a minha mente fez uma ligação com o que eu tinha estudado e descobri que existem cavaleiros do Apocalipse na sua mente, te controlando por debaixo dos panos. Mas ao contrário dos cavaleiros da Bíblia, que se apresentam logo de cara como algo ruim, os da mente são mais sutis, tanto que você nem percebe o mal que eles te causam de início, porque a princípio eles aparentam ser coisas boas, mas conforme o tempo passa, menos controle você tem sobre eles, e quanto menor for esse seu controle, mais difícil fica lidar com eles. Você começa a não conseguir pensar com clareza, sua mente parece que está sempre vazia, como um quadro branco. Ou você pensa demais e acaba ficando paralisado, sem saber o que fazer. Eles estão com a gente desde criança, e nunca nos demos conta do mal que eles causam. Ou talvez você até tenha percebido, mas para lidar com eles, primeiro você precisa saber quem são os cavaleiros. Sabe quando a gente tem que fazer aquela apresentação super importante, tipo aquele trabalho que substitui uma prova na faculdade, que nada pode dar errado senão tu repete o semestre? São em momentos como esse que os cavaleiros do Apocalipse da sua mente te pegam. A verdade é que os cavaleiros querem o melhor para você, querem que você fique em segurança, que fique confortável e que você esteja sempre entretido com coisas novas. Eles fazem de tudo para que a sua sobrevivência esteja em primeiro lugar. Por isso que quando você não está acostumado a fazer apresentações em público, mesmo que para poucas pessoas, você não pensa 2 vezes quando alguém pede para fazer a apresentação no seu lugar, né? Mas caso ninguém apareça para te livrar dessa enrascada, é possível que você comece a pensar excessivamente em como fazer uma boa apresentação. De início, pensar muito sobre isso te ajuda, afinal faz parecer que você está no controle da situação. Só fica complicado dormir à noite quando você fica revisando e pensando direto no seu planejamento para o dia da apresentação. E quando finalmente o dia esperado chega, você vai pro local da apresentação 2 horas mais cedo, para continuar se preparando. Só que por dentro você está extremamente nervoso e seus pensamentos estão a 100 km por hora. E para tentar se acalmar, você pega o seu celular e fica um tempinho mexendo nas redes sociais. Foda que elas sugam tanto a sua atenção que você nem percebe o tempo passar e agora faltam 1 hora para a apresentação. E o pior, agora tu tá com a mente cansada, afinal ela foi bombardeada de informações por 1 hora direto. Tanto que quando você vai repassar a apresentação sem o seu roteiro escrito, não vem nada na sua mente. Os pensamentos pararam do nada. Todas as horas de planejamento e de pensamentos excessivos simplesmente desaparecem da sua memória e tudo que você percebe na sua mente é o completo vazio. Você entra em desespero, afinal, o que você vai fazer agora? Essa apresentação não pode dar errado. O desespero é tanto que você nem percebe o seu celular tocando. Depois de um tempo, um amigo seu que trabalha na faculdade pergunta o que você tá fazendo ali. Você confuso diz: vou fazer minha apresentação hoje. Teu amigo ri: que isso, cara? Eu tô ligando pra você e tu não atende? Para te avisar que o professor não vai poder participar das apresentações. Então ele pediu para mandar tudo por escrito para ele por WhatsApp. Não precisa mais fazer. Esse acaba virando o dia mais feliz da sua vida. E tu jura de pé junto que nunca mais quer ter que fazer uma apresentação em público de novo. Isso, meu amigo, já era. Tu foi dominado pelos cavaleiros do Apocalipse da mente. Eles causaram essa situação toda e também são eles que estão te dando essa sensação de alívio, de não ter mais que fazer a apresentação. O que aconteceu nessa historinha foi o seguinte: 2 cavaleiros atacaram, mas tá vendo essa teia de aranha? Todos esses pontos são cavaleiros que te pegam e te prendem. Então sim, na sua mente não tem apenas 4 cavaleiros do Apocalipse, mas vários, que são fracos ou fortes. Depende do quanto controle você tem sobre eles. Mas nesse vídeo eu vou falar apenas de 2 deles: cansaço mental e o overthink. E só esses 2 são capazes de transformar você em um covarde sem personalidade se você não tomar cuidado. Nossa mente consciente tem um limite de informações que ela aguenta armazenar em certo período de tempo. Quando você consome muitas informações, dá muitos estímulos para sua mente, ela chega no limite e fica sobrecarregada. O que faz as engrenagens da sua mente não funcionar no seu máximo. E quando ela está sobrecarregada, seu corpo dá sinais de que algo não está legal.
tu vai ficando mais distraído, tua memória começa a não funcionar direito e aumenta muito as chances de rolar o famoso branco contigo. Como a gente vive em um mundo hiperestimulante e workaholic, isso é um prato cheio para sua mente estar sempre cansada. No meu caso, quando batia 6 horas da noite, minha mente estava totalmente esgotada por causa da minha rotina. Também eu ficava desde as 8 da manhã estudando, trabalhando, lendo livros e quando parava para descansar, ainda ficava na frente de uma tela consumindo mais informação. Assim fica complicado, né? Isso deixava ainda mais a minha mente cansada, a ponto de fechar os olhos e ficar sentindo eles dando uma tremidinha. É meio esquisito. E eu ficava nessa rotina de segunda a segunda, por isso que nos dias em que eu saía com os meus amigos, eu não conseguia conversar direito, porque eu não conseguia pensar, minha mente não funcionava direito, ela estava exausta, o que destrói a interação social. Mas não é só a mente cansada que acaba com a sua personalidade. Ela não atrapalha tanto quanto o overthinking, que além disso, te transforma em um covarde. Você já ficou acordado à noite pensando em cada palavra de uma conversa? Passou horas tentando decidir coisas simples, revirando elas de novo na sua mente? Isso é o overthinking. Pensar demais pode ser uma maneira de tentar controlar uma situação e se sentir mais confiante sobre o que fazer a seguir. O cérebro tenta reduzir sua ansiedade percorrendo cenários possíveis e tentando prever o que acontecerá. Ou seja, o overthinking não é apenas pensar demais, mas pensar de forma ineficaz, obsessiva e prejudicial. É uma distorção da nossa capacidade inata de pensar, ponderar e compreender. Ele leva à indecisão e à inação. Quando você pensa demais sobre um problema ou uma decisão, você pode ficar sobrecarregado por todos os resultados e opções, tornando difícil escolher um caminho para seguir. E se o seu cérebro está sempre a 100 km por hora, fica difícil aproveitar a vida e ser você mesmo. Por isso, ficar pensando de forma obsessiva pode roubar de você a alegria e a espontaneidade da vida, prejudicar a sua capacidade de estar presente, o que leva a outros dois fatores, o medo do julgamento e a ansiedade social. A verdade é que queremos sempre agradar todo mundo. Pelo menos eu não quero inimizade com ninguém. Só que isso acaba fazendo com que hipervalorizemos a opinião dos outros sobre nós, o que também nos faz pisar em ovos. Como não queremos desagradar as pessoas, ficamos filtrando demais o que vamos fazer e dizer. Por isso, muitas vezes, quando a gente está conversando em um grupo ou só com uma pessoa, surge aquela sensação desconfortável de não ter nada a dizer. Essa falta de assunto muitas vezes é porque achamos que não temos nada interessante para falar, porque o filtro que a gente coloca em nós mesmos barrou tudo. Aí acontece o seguinte: vou falar isso aqui. Não, pera, talvez o pessoal não goste. Tem isso aqui pra falar. Não, isso também não. Aí tu fica pensando demais, filtra tanto que não acaba falando nada. E não expressa a sua personalidade, porque tu fica moldando o que tu faz baseado no que as pessoas vão gostar. A má notícia é que se tu não mudar isso, vai sempre ser uma pessoa sem sal, sem muita personalidade e que tá sempre com a mente cansada. A boa notícia é que existem estratégias e técnicas para lidar com essas questões e recuperar o controle sobre a sua mente e vida social. A parada é a seguinte: muita gente fala que precisamos ter uma vida equilibrada, mas a gente tá ligado que às vezes não dá. Tem muita coisa pra fazer e fica difícil só parar e relaxar. Só que mesmo nessa correria, tem pequenas mudanças que dá pra gente fazer que vão ajudar demais. Como por exemplo, não ficar no TikTok quando tiver um tempinho livre, que ele não deixa sua mente descansar, o que afeta o seu foco, te deixando mais distraído. Mas como a tecnologia afeta a nossa concentração, nossa mente gosta e anseia por distrações. Ela sempre busca por algo novo. Então sempre que chega uma notificação ou rolamos a timeline das redes sociais, somos bombardeados de estímulos novos, o que atrai a nossa atenção, o que vai deixando cada vez mais a mente cansada, o que pode causar brancos na sua mente e te impedir de prestar atenção. Mas a distração não é um inimigo, é um sintoma da dificuldade de se concentrar por estar com a mente superestimulada. Para mudar isso é fácil, tenta limitar o uso das redes sociais. Tem um momento de desconexão onde tu não fica usando alguma tela, e quando tu fizer isso, provavelmente vai ficar entediado. É normal. Use esse tempo para tomar um banho, beber uma água, meditar, coisas que fazem a sua mente ficar mais relaxada. Com isso, tu vai ficar mais criativo e seus pensamentos vão fluir com mais facilidade. Mas aí entra o filtro e o medo do julgamento, que podem deixar esse fluxo de pensamentos excessivos. Você ter medo de ser julgado, isso é normal. Nosso cérebro quer que tenhamos um grupo, mas isso não pode virar o cerne do seu comportamento, virar algo natural. Você fazer tudo para se enquadrar, para não ser excluído, isso destrói a sua individualidade e a sua personalidade. Você só tá tentando se incluir em algum grupo ou algum padrão e você não sai dele porque tu vai ser julgado. Só que as pessoas não estão nem aí para você. Elas estão ocupadas demais com os próprios filtros. Por isso, pratique dizer o que passa pela sua mente, porque sempre que você deixa o seu medo te vencer, ele fica mais forte. Sua mente aprende a ser medrosa
E quanto mais você deixar isso acontecer, melhor ela fica nisso. É como um caminho sendo construído através da floresta. No início é difícil passar por aquele caminho, mas quanto mais se passa por ele, mais fácil vai ficando. Então não fuja dos seus medos. E contanto que você não diga nada que possa te fazer ir preso, tá tudo bem. Com isso tem uma técnica que você pode usar para ter assuntos infinitos, que é basicamente você ir puxando um assunto atrás do outro. Funciona assim: pergunta uma parada sobre a pessoa que te chamou alguma atenção, aí ela vai responder. E baseado nessa resposta, consegue fazer inúmeras outras perguntas ou adicionar coisas que vão fazendo a conversa fluir e chegar a tópicos totalmente diferentes. Tipo, vi que você gosta de viajar, qual foi o lugar mais incrível que você visitou? Pô, o lugar mais incrível que eu já visitei foi Bali, na Indonésia. As praias e a cultura de lá são incríveis. Uau, e qual foi a coisa mais surpreendente que você experimentou lá? A partir dessa resposta que ele deu, você pode seguir vários outros caminhos, fazer várias outras perguntas que levam a vários outros lugares, e assim vai indo. Mas é claro que nem tudo são flores. Como você não vai deixar o seu filtro te travar, tu vai errar muito. Tu pode falar de uma parada que tá totalmente errada. Tipo tu falar que 10 vezes 10 dá 100, sendo que dá 1000, tá ligado? A parada é que, quando as pessoas veem que você não é perfeito e comete um erro, você parece mais humano, mais parecido com os outros, portanto mais agradável. Isso acontece por causa do efeito Pratchett. Pessoas perfeitas são ameaçadoras, mas pessoas imperfeitas passam mais segurança e são mais fáceis de se gostar. Então se permita cometer erros algumas vezes, ou admitir os seus erros. Só não faz isso na frente do teu chefe, né? Senão tu vai ser demitido. Aí rola um loop que quando você remove o seu filtro e fala o que vem à cabeça, você vai cometer alguns erros e o efeito prático vai fazer com que as pessoas gostem mais de você. O que vai fazer elas se abrirem mais com você, o que te leva a ter conversas mais aprofundadas. Eu mesmo, quando fui na praia com os meus amigos e na hora da volta, eu tava guiando pra gente achar o metrô. Só que eu acabei fazendo a gente andar em círculos, sendo que o metrô tava do nosso lado, bem perto da gente. Realmente geografia não é o meu forte. Aí depois ficaram me zoando muito disso. Acho que assisti muito One Piece. Não a série da Netflix, o anime mesmo. Eu acho que eu parei em Punk Hazard, tenho que voltar a assistir. Mas é aquilo, se você cometer erros que prejudiquem as pessoas de maneira colossal, elas não vão gostar de você. Se fosse em um outro contexto e a gente tivesse um compromisso importante, e esse meu erro fizesse a gente chegar atrasado, com certeza ficariam com muita raiva de mim. Contanto que isso não aconteça, seja você mesmo. Não fique colocando filtros infinitos na sua personalidade só pra se encaixar. É 1000 vezes melhor uma pessoa se afastar de você, contigo sendo você mesmo, do que alguém ficar próximo de você, contigo usando uma máscara. As pessoas te amam e te odeiam pelos mesmos motivos. Não deixe de ser você. Agora, se você quiser entender o poder oculto da postura, que pode te deixar mais autoconfiante, é só clicar nesse vídeo que tá na tela. Até breve, rapaziada.